Oi, crianças, boa tarde, tudo bem com vocês? Muito bem. Nossa aula de hoje, história, né? Abram lá na página 211 e vamos aqui falar sobre as migrações com o fim do trabalho escravo, né? Já estamos falando dessas migrações que chegaram até aqui no nosso país depois, né, depois da abolição, né, dos escravos. E, depois com o fim, né, do trabalho escravo, né, além dos próprios cativos, né, aqueles que aqui já viviam, muitos afro-brasileiros livres e outros brasileiros queriam o fim da escravatura, por ver nela muita crueldade e um atraso em relação aos outros países, né, nos quais não existia mais escravidão. Então, assim, aqui para nós, aqui no Brasil, a escravidão, ela demorou além do que os outros países já tinham, né, feito a abolição, tudo, e aqui insistia na escravidão, né, e era assim, a escravidão não era assim, simples, nada, né, ser escravo já não é fácil, e eles eram tratados com muita crueldade, eles eram deixados com fome, nós já estudamos bastante sobre isso, né, mas só reforçando, eles não tinham comida, eles não tinham lugar para beber, para água, né, decente, eles não tinham um local para dormir, um local para ficavam todos juntos, né, se acontecia alguma coisa apanhavam. Então, assim, era muita crueldade que acontecia, certo? A escravidão só foi totalmente proibida no Brasil em 1888, né? Como consequência disso, alguns dos libertos saíram dos lugares onde estavam vivendo. Aqui nós temos uma imagem, né? Aquarela de grafite sobre papel. Pinacoteca, ali no estado de São Paulo, tá? Praça de Março, ó. 1895, essa imagem. Essa foto aí, ó. Olha que bacana. Não tem nem asfalto. São calçadas, ó. Bem bacana, né? Houve quem se mudou de uma fazenda para outra. Outros passaram a procurar parentes de quem haviam sido separados. Lembra que nós, na aula passada, para eles, assim, alguns senhores, né, donos de fazendas, para eles enfraquecer as revoltas, né, dos escravos, eles começavam a separar, né? Eles separavam eles dos familiares, né? Então, para eles, assim, eles achavam que aquilo ali ia ser algo vantajoso, né? E acabava sendo pior, né? Que eles ficavam mais revoltados ainda, né? Você vai se separar do teu pai, do seu filho, do seu tio, da sua mãe? Não tem como, né? Houve quem migrasse para as grandes cidades, principalmente para a cidade do Rio de Janeiro. Todos, no entanto, sofreram muito com a miséria, pois não conseguiam bons empregos para melhorar sua qualidade de vida. Então, assim, a miséria era muito grande. Os empregos eram escassos, né? Então, nem todos conseguiam, nem todos tinham um emprego bom. Depois do fim, né, a escravatura, né, e eles foram libertos, porém, nem tudo são flores, né, eles saíam da fazenda na esperança, né, de ter um emprego melhor, de ter uma vida melhor, e não foi bem isso que acontecia com alguns, né. Migrantes brasileiros, lá na página 212. Além dos afros brasileiros escravizados e libertos, no fim de 1800, outros brasileiros pobres migraram para as cidades e para outras regiões do país em busca de melhores oportunidades de vida.
Aqui nós temos uma fotografia de 1879, né? Não sei quem é o autor, não diz. De pessoas flageladas, né? Pela seca de 1877 e 1879 a 1879. Como uma forma de provar que a catástrofe era real, que precisava ser resolvida pelo governo cearense e pelo governo brasileiro. Isso aqui, né? A fome, a seca, né? Fez muitos, né, morrerem, né? E nem sempre os espaços urbanos, como as cidades, né, de São Paulo, Rio de Janeiro, aqui, né, a própria a Fortaleza, né, tinham isso, infraestrutura, tinham e serviços públicos suficientes. Não, isso não acontecia. Então, nem sempre eles tinham tudo isso. Para acolher, né, esses migrantes, esses trabalhadores, né, os brasileiros ou até mesmo os estrangeiros, né, que acabavam se acomodando, né, desornadamente, assim, né, de qualquer jeito, né, e uma forma muito improvisada. E aí acontecia, né, eles moravam na rua e não tinham o que comer, e assim foi se desenvolvendo, né? Muito triste, porém foi o que aconteceu, né? Esse foi o caso dos brasileiros livres que viviam no sertão cearense, lá no sertão cearense, né? Na miséria extrema, ó. Essa pobreza foi causada por uma das maiores secas da história brasileira nos anos de 1877, 1878 e 1879. Os rios que atravessavam as terras no interior do Ceará haviam secado com falta de chuva. Então muitas pessoas e animais morreram de sede. Houve também muita fome, pois as plantações secaram. Por isso, sobreviventes fugiram para a capital do Ceará, a cidade de Fortaleza. Porém, não havia espaço para tantas pessoas esfomeadas, tantas pessoas com fome, né? Doentes e sem trabalhos nessa cidade. Muitas delas migraram para a região do Piauí, Maranhão, Pará e Amazonas. O que significa sertão, né? Como são chamadas as terras brasileiras distantes do mar. Então, é um sertão, né? Aqueles que não tinham aqui tanto espaço, eles foram expulsos, né, desse sertão cearense aqui pela grande seca, né? Então, assim, ocorreu essa seca, não tinha o que comer, não tinha onde tomar água. E é triste, gente, a seca, você não tem uma água para beber. Se não tem água, a plantação não cresce, né? O gado não tem o que comer, morrem. Então, assim, o corpo da gente resiste sem água por alguns dias, mas depois você começa a ficar desidratado. E isso começou a acontecer, né? Porque os animais, as pessoas, tudo não tinham comida, não tinha chuva, não tinha como sobreviver. Então, assim, não se tratava apenas, né, dos habitantes que estavam aqui em Fortaleza, né? Mas também das pessoas que entravam aqui e necessitavam de cuidados emergenciais também. E aí esse pessoal, né, essa pobreza foram, né, levando todo mundo, né, para cidades grandes ali, né, para ver se buscavam uma vida melhor ou alguma coisa, né. E nisso várias epidemias como varíola, febre amarela, né, começou a ocorrer nos grandes centros, né. E as pessoas vítimas da seca e da fome e a desnutrição eram mais, né, que acabavam contraindo essa doença. E ali vai passando, né, de um para o outro. Não que a febre amarela, mas assim, a febre amarela é o mosquito, né, tudo aquilo ali, né. Porém, essas outras epidemias, essas outras doenças, então assim, acabavam transmitindo
E ali não tinha estrutura para isso, não tinha hospital para todo mundo, né? E os imigrantes cearenses, eles estavam, né, num caso, num estado de calamidade que acabou se instalando por toda ali Fortaleza. Por quê? Porque eles buscavam aqui um refúgio, né? As pessoas buscavam aí um refúgio. E fez com que as autoridades da cidade promovessem a remigração dos flagelados da seca para outras províncias brasileiras. Era onde eles mandavam para outros lugares do Brasil. Porque lá não tinha estrutura. As doenças transmissíveis estavam, né, tomando conta, então não tinha. Então o que eles faziam? Iam mandando para outros lugares. O retiro dos sertanejos nordestinos seria uma constante seca, né, ali no sertão, seria uma constante, assim, um refúgio, né, na seca que acontecia ali. Porém, os outros imigrantes que deslocavam, porque eram atraídos por algo no lugar de destino, os flagelados da seca, eram expulsos. Então, quando assim, aqueles que eram muito pobres, acabavam sendo expulsos desses locais. E aqueles outros migrantes, né, que chegavam ali, acabavam, né, iam chegando muitos imigrantes e aqueles muito pobres, aqueles que não conseguiam se manter, acabam sendo expulsos, né? Expulso assim que eu falo, gente, pela própria natureza do seu lugar de origem, pelo próprio local onde você mora, porque ali você não consegue plantar, você não consegue ter uma água, você não tem não cai uma gota de água do céu, não tem o que fazer. O que eles fazem? Sai do local de origem deles ali. É expulsos pela seca. É expulso pela fome, entenderam? Sai daquele local dali onde eles moram e vão para outros locais. E foi onde foi aumentando as cidades ali, principalmente no Nordeste, né? Ali em Fortaleza, né? A recepção dos imigrantes cearenses, né, com relação a essa recepção, havia demanda por trabalhadores e povoadores no Amazonas e no Pará, províncias em que predominavam florestas e seus povos, né, nativos ali desses locais, onde a colonização luso-brasileira era ainda um processo em andamento. Existia uma estrutura agrária construída para a vinda de colonos estrangeiros que nunca chegaram a essa parte do Brasil, mas que foi reaproveitado por quem? Por esses cearenses que foram enviados para, né, esses locais. Nenhuma das atividades oferecidas aos cearenses obteve sucesso. E isso se deveu ao estágio ainda precário da presença, né, luso-brasileira na floresta amazônica, carecendo de recursos para garantir imediato bem-estar dos agricultores e operários recém-chegados e flagelados, né? Aqueles flagelizados com a seca. Então, esses que foram para cá não obtiveram aquele sucesso que era almejado, né? Por quê? Eles já estavam doentes, fracos, fragilizados. Então, assim, precisava de recursos, né, para garantir a sustentabilidade deles, né, garantir aquela presença deles ali. Então, assim, não foi assim um sucesso, né? Vamos ler aqui, ó. No Amazonas e no Pará, os cearenses encontraram trabalho em algumas colônias agrícolas e na construção de obras públicas. Nas colônias, eles cultivavam alimentos para abastecer as cidades de Manaus e Belém. A construção de uma ferrovia no interior da floresta amazônica foi a obra que mais empregou migrante cearense. Contudo, tanto as colônias quanto a obra da ferrovia fracassaram. E os cearenses precisaram migrar novamente.
Muitos ficaram vagando sem destino certo, entre a floresta e as cidades. Ou foram viver na mata fechada ou próximo às cidades de Manaus e Belém. E alguns, enfim, retornaram ao Ceará. Então, assim, não ocorreu como eles esperavam, não ocorreu como eles queriam, né? E qual era essa ferrovia aqui, né? Que deu muito emprego para muita gente. Qual foi? Olha aqui, ó. Trabalhadores nos trilhos durante a construção de quem? Estrada de ferro, Madeira Mamoré. As obras dessa ferrovia fracassaram porque os operários abandonaram os canteiros quando deixaram de ser pagos. Ficaram doentes ou morreram por causa dos males da floresta. Como eu disse para vocês, nem tudo são flores. Porém, há muitos relatos, né? Além daqueles que já chegaram doentes, aqueles que ficavam doentes ali. Então, assim, dentro de uma mata fechada, dentro da floresta amazônica, muitos ficaram doentes. Muitos não conseguiram se manter ali, né? E, no fim, alguns acabaram abandonando, né, o seu trabalho porque eles não foram pagos para isso. E quem é que vai trabalhar de graça? Seria outro trabalho escravo? Continuar o trabalho escravo? Não. E aí alguns ficavam vagando, outros tentavam, né, ir para alguma cidade próxima a Manaus e outros retornavam para a cidade do Ceará, lá onde estava ocorrendo a grande seca, né? Então esses migrantes brasileiros, né, os de dentro aqui do nosso país mesmo, né? A maioria que foram expulsos por onde? Pela seca, pela fome. Foram expulsos para outros territórios, né, outras colônias. Foram trabalhar lá, porém não tiveram sucesso. Não foram pagos. Não recebiam pelo serviço ou ficavam doentes, chegavam já doentes e não tinha estrutura, não tinha infraestrutura, não tinha médico para que eles obtivessem um sucesso, né, ou melhorassem, né, para continuar aquele serviço. Então, nem tudo foi um grande sucesso, né? A ferrovia fracassou e aí esses trabalhadores precisavam migrar novamente, sair dali, né? Aqui na atividade com a lupa na mão, isso aqui vai ser tarefa, tá? Perdão, com a lupa na mão será tarefa e vamos fazer mão na massa. Como vimos, durante os anos de 1800, muitos imigrantes europeus e asiáticos vieram ao Brasil. Muitos deles não conheciam o nosso país antes de chegar aqui. Todas as informações que eles tinham vinham de panfletos de propaganda. Imagine que você trabalha no governo brasileiro daquela época e cria uma propaganda para atrair imigrantes para o Brasil. Você vai fazer isso no seu caderno, né? Faça uma propaganda para atrair trabalhadores para o nosso país, tá? Preencha o quadro a seguir, a número 2, com as características dos colonos e dos trabalhadores rurais assalariados estrangeiros que vieram ao Brasil dos anos de 1800 e 1900, né? Colonos, em que trabalharam no Brasil? Eles trabalharam na agricultura, principalmente a policultura com criação. E recebiam salário? Não! Eles usavam da mão de obra familiar. Trabalhadores rurais assalariados. Eles trabalhavam onde? Na agricultura e principalmente em fazendas de café. Recebiam salário? Sim. Para fazendeiros, né? Eles trabalhavam para os fazendeiros em troca de salários, né? Cite 2 motivos pelos quais as pessoas migram, né? Quais são os motivos que eles migram? Para fugir da fome e de guerras ou para melhorar uma condição de vida. Você vai para outro lugar porque você ali não está bom para você, ou você arrumou um serviço melhor, você vai trabalhar, você vai receber um salário melhor, né? Então, as pessoas migram geralmente por isso. Eu vou morar lá porque eu quero. Não. Eu vou morar lá porque eu quero, porque é legal. Geralmente
não é isso que acontece, né? Ou eles estão fugindo da fome, eles estão fugindo de guerra, ou eles estão procurando melhores condições de vida, né? A gente pode ver os venezuelanos que nós temos aqui na nossa cidade. Eles estão à procura de algo melhor, né? Eles estão fugindo, né, da fome, né? Então é isso que acontece, ok, crianças? Nossa aula encerra por aqui. Beijos, beijos, beijos e até a nossa próxima aula.